Eu lembro muito bem que quando o Maurício Macri ele foi eleito presidente da Argentina, a direita aqui no Brasil ficou empolvorosa. Agora na Argentina nós temos um liberal, nós temos alguém que de fato vai implementar o neoliberalismo, chega de comunismo, chega de esquerda. E logo nos primeiros meses de governo, quando o Macri começou a implementar as suas medidas neoliberais, muitas pessoas começaram a elogiar, muitas pessoas começaram a falar que agora a Argentina iria prosperar com as suas medidas de austeridade, enxugamento da máquina pública, algo muito semelhante com o que nós estamos passando no Brasil justamente com Paulo Guedes. Só que passado alguns anos nós vemos a atual situação da Argentina, decretando moratória, um caos total que, curiosamente, a mídia brasileira não apresenta. Se você quiser saber a real condição da Argentina, você vai ter que buscar a fundo no Google para saber que supermercados estão sendo saqueados, que o peso está super desvalorizado, que há uma corrida aos bancos para retirada do dinheiro e também que as ruas da Argentina estão, muitas delas tomadas com protestos contra o Maurício Macri. E isso porque a imprensa obviamente não vai dar tanto destaque, porque muitos da imprensa, a grande mídia, elogiou as medidas do Maurício Macri, elogiou a eleição do Macri e principalmente acreditava que a austeridade do Macri seria a solução para a crise e não um agravamento, como nós vimos agora. E há outro motivo também para isso, porque obviamente o plano político do Macri ele tem certas semelhanças com o plano político que Paulo Guedes está implementando hoje no Brasil. Em essência, ambos são neoliberais, ambos os planos políticos são neoliberais, enxugamento da máquina pública, enxugamento principalmente dos investimentos públicos. Paulo Guedes ele é um arauto do capitalismo financeiro, é um arauto do neoliberalismo. E a grande imprensa ela joga o jogo do neoliberalismo, ela joga o jogo do capitalismo financeiro, então não é interessante promover ou propagar a ideia de que o mesmo pacote ou um pacote semelhante, um projeto econômico semelhante que está sendo implementado hoje no Brasil, deu errado na Argentina. E por quê? Porque no Brasil, nós discutimos já a questão da PEC dos gastos, é importante que o Estado faça o investimento. Porque todos os nossos períodos de desenvolvimento econômico, eles foram puxados pelo Estado. Paulo Guedes ele quer reduzir os investimentos públicos, ele quer reduzir os gastos públicos com investimentos e deixar que o setor privado faça esses investimentos, que o crescimento do país venha pelo setor privado. Só que o setor privado não tem mais interesse em investir na construção de fábricas, na geração de empregos. O setor privado hoje ele investe somente no dinheiro. Ele pega o dinheiro e investe em dinheiro para que o dinheiro gere dinheiro. O setor privado não está interessado em investir em fábricas, na construção de usinas, de fábricas, enfim, na geração, na produção de produtos para que esses produtos acabem sendo transformados em dinheiro. Porque hoje não faz mais sentido, como o próprio Bauman fala, de construir indústrias, de construir usinas, de construir fábricas, porque isso é muito rígido. E hoje a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Então, se eu invisto meu dinheiro em papéis e aquela empresa começa a reduzir, começa a perder, começa a não ter os mesmos rendimentos que eram esperados anteriormente, eu posso simplesmente tirar esse meu investimento e colocar em outra empresa. Diferentemente, se eu construo uma usina, se eu faço uma fábrica, se aquela fábrica já não começa a mais ser rentável, eu não posso simplesmente destruir aquela fábrica, porque é muito enraizado, eu tenho funcionários, eu tenho contratos, então tudo isso me deixa muito fixado em um único local. Por isso que esse tipo de investimento não é um investimento interessante. Só que, se a iniciativa privada ela está interessada no investimento no dinheiro para gerar dinheiro, como que nós vamos gerar empregos no nosso país? Como que nós vamos ter desenvolvimento? Como que nós vamos ter prosperidade econômica? Cabe ao Estado fazer isso. É o Estado brasileiro que vai ter que fazer os investimentos para puxar a economia, só que isso não vai acontecer, porque nós temos um limite na PEC dos gastos. Bolsonaro quis começar uma discussão para aumentar esse teto da PEC dos gastos, isso já foi completamente descartado por Paulo Guedes, mas esse assunto vai ser pauta futuramente em novas discussões. E por quê? Porque o Paulo Guedes ele não quer que o Estado aumente os seus gastos. Ele acredita que isso vai ocorrer, que o crescimento do Brasil vai vir pelos investimentos privados. Claro, pode ocorrer, mas vai ser um ritmo muito lento, muito demorado. E até esse nosso crescimento
for retomado, nós já perdemos direitos trabalhistas, nós já perdemos direitos sociais, como por exemplo, a nossa própria Previdência. E quando todos esses projetos derem errado ou não surtirem o efeito, aí sim o governo vai ter que fazer os seus investimentos para que a economia seja retomada. Quando nós virarmos uma Argentina, quando o nosso pacote de austeridade, que seria responsável por conter a crise, agravar a crise, aí nós vamos falar, poxa, precisamos dos investimentos públicos. Só que pode ser aí tarde demais. Mas, como eu falei, a imprensa ela não divulga a situação atual da Argentina porque ela não pode simplesmente divulgar, porque ela, a própria imprensa, apoia esse tipo de pacote econômico e ela não quer que a população tenha conhecimento, tenha ciência de que esse pacote de austeridade que está sendo proposto por Paulo Guedes já deu errado na Argentina. Se você gostou desse vídeo, repasse para os seus amigos, repasse para os seus conhecidos, porque mais pessoas precisam entender essa dinâmica econômica, porque isso é fundamental. O governo está retirando direitos das pessoas, direitos sociais, direitos trabalhistas, com a promessa de que nós iremos sair da crise, mas isso não vai acontecer e é por isso que mais pessoas precisam ficar informadas sobre esse assunto. Então traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleooficial.